gente, hoje a gente vai estudar alguns informativos do ano de 2024, tá? E aí eu vou utilizar o material que eu pago, né, que eu comprei, e a gente vai estudando ele junto, tá bom? A gente vai começar por direito constitucional, o material começa por ele. Querendo ou não, é uma disciplina base para todos os concursos, então a gente aproveita, né? Aproveita muito. São inconstitucionais por violar o princípio da separação dos poderes, normas estaduais que restringem a competência do governador para decidir e deliberar sobre a contratação ou convênio de serviço privado relacionado à saúde. A restrição imposta à competência constitucional própria do Poder Executivo por meio de lei, emenda à Constituição Estadual ou norma originária da Constituição Estadual desrespeita o princípio da separação e da independência entre os poderes. Restrições, competências constitucionais próprias do Poder Executivo. Lei, emenda, norma originária, desrespeito ao princípio da separação e independência entre os poderes. No caso, a norma estadual impugnada impedem por completo que o chefe do Poder Executivo exerça a direção superior da administração pública com relação a temas atinentes à área da saúde. Impedem por completo que o chefe do Poder Executivo exerça a direção superior da administração pública a tema atinente à área da saúde. Dificultando a concretização de políticas públicas dessa mesma área, as quais foram implementadas em conformidade com o programa de governo eleito, bem como frustra o exercício de prerrogativa que é própria do Poder Executivo. Direitos e deveres individuais e coletivos. Encontram-se presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar, pois a plausibilidade jurídica no que se refere à alegação do inequívoco descumprimento por preceito fundamental de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem o direito à saúde e à educação. Perigo da demora na prestação jurisdicional, consubstanciando o início do ano letivo no mês de fevereiro, momento em que já é possível a exposição de criança e adolescente em ambiente de insegurança sanitária. O direito garantido a todos os brasileiros e brasileiras de conviver em ambiente sanitariamente seguro sobrepõe-se à eventual pretensão individual de não se vacinar. Todos os brasileiros conviver em ambiente sanitariamente seguro sobrepõe-se à eventual pretensão individual de não se vacinar. Diante da inclusão da vacinação contra a Covid-19 no Plano Nacional de Imunização, o Poder Público Municipal não pode normatizar no sentido de sua não obrigatoriedade, sob pena de desrespeito à distribuição de competência legislativa. Isso porque o modelo federativo previsto na Constituição Federal prevê a atuação colaborativa entre os entes, não admitindo que o exercício de uma competência torne sem efeito o ato legislativo da União. A transferência da execução de pena de brasileiro nato para ser cumprida no Brasil, imposta em outro país, não viola o núcleo do direito fundamental, contido no artigo 5, inciso 51 da Constituição Federal. A transferência da execução penal é instituto processual de cooperação internacional,
transferência da execução penal é um instituto processual de cooperação internacional, previsto em tratado internacional, da qual o Brasil é parte e está positivado na Lei 13.445. Não há inconstitucionalidade na transferência de execução de pena, porque não há violação do núcleo do direito fundamental contido no artigo 5º. Pelo contrário, há um reforço do compromisso internacional do Brasil em adotar instrumentos de cooperação eficientes para assegurar a eficácia da jurisdição criminal. É um reforço do compromisso internacional do Brasil em adotar instrumentos de cooperação eficiente para assegurar a eficácia da jurisdição criminal. Então, a homologação da transferência da execução da pena, ao efetivar a cooperação internacional, tem o condão de, secundariamente, resguardar os direitos humanos das vítimas. A homologação da sentença não é um fim em si mesmo, mas um instrumento de efetivação do direito fundamental, tanto do condenado como da vítima. Então, a transferência da execução penal é um instituto processual de cooperação internacional. Isso aqui é importante aprender. A transferência da execução da pena de brasileiro nato para ser cumprida no Brasil não viola o núcleo do direito fundamental, pois a transferência da execução penal é um instituto processual de cooperação internacional e reforça o compromisso internacional do Brasil em adotar instrumentos de cooperação eficientes. Dessa forma, a homologação da sentença não é o fim em si mesmo, mas um instrumento de efetivação do direito fundamental, tanto do condenado como da vítima. Atende aos preceitos da Lei Federal 10.169 de 2000, a criação por lei estadual de fundo de apoio ao registro das pessoas naturais para compensar a realização de serviços gratuitos. Então, é constitucional a criação do fundo de apoio ao RCPN para compensar pelos atos gratuitos. Conforme a jurisprudência deste tribunal, o registro de nascimento, assento de óbito e a extração das certidões em favor dos reconhecidamente pobres são atos que constituem um mínimo garantido aos cidadãos. Por sua vez, o artigo 8º da Lei 10.169 prevê que o Estado e o DF devem estabelecer forma de compensação aos registradores civis das pessoas naturais pelos atos gratuitos por eles praticados. Então, basicamente, é constitucional a lei que cria fundo de apoio ao RCPN. É constitucional também a norma que permite, mesmo sem autorização judicial, que delegados de polícia e membros do MP requisitem a quaisquer órgãos do poder público ou da empresa de iniciativa privada o repasse de dados e informações cadastrais das vítimas ou dos suspeitos em investigações sobre crimes de cárcere privado, redução à condição análoga à escravidão, tráfico de pessoas, sequestro relâmpago, extorsão mediante sequestro e envio ilegal de criança ao exterior. Gente, eu não sabia disso. Isso aqui é uma novidade para mim. Sem autorização judicial, delegado de polícia e membro do MP requisitem, eles têm o poder de requisição qualquer órgão do poder público. Caraca, qualquer, isso aqui é muito importante. E empresa da iniciativa privada, dados e informações da vítima ou do suspeito, olha que interessante, que está sobre investigação. Isso aqui é só mente no inquérito. Olha só que interessante, não precisa ter processo judicial, basta estar em investigação, tá? Aquele momento lá do inquérito. Crime, quais são os crimes? Cárcere, tá tão grosso. Cárcere privado,
redução à condição análoga a escravo, tráfico de pessoas, sequestro relâmpago, extorsão mediante sequestro e envio ilegal de criança ao exterior. Então, nós temos quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 crimes que autorizam, que o STF autorizou que delegado e membro do MP tem direito de requisitar de qualquer órgão do poder público ou de empresa de iniciativa privada o repasse de dados e informações. Isso aqui é muito importante. Tanto da vítima como do suspeito. Isso só nas investigações sobre crimes de cárcere privado, redução à condição análoga de escravo, tráfico de pessoas, sequestro relâmpago, extorsão mediante sequestro e envio ilegal de criança ao exterior. O direito à proteção da privacidade não é absoluto, mas qualificado. Assim, a lei pode restringir o direito à privacidade ao prever em que hipótese o Poder Judiciário poderá afastá-lo. Na espécie, a restrição é admitida, pois a finalidade é de investigar infrações à lei, medida em que sua prova raramente fica disponível publicamente. Vamos lá para o próximo. Desde que viável a adequada identificação individual, é assegurada na fotografia de documentos oficiais a utilização de vestimentas ou acessórios que representem manifestação de fé, à luz do direito à liberdade de crença e religião, e com amparo no princípio da proporcionalidade, de modo a excepcionar uma obrigação a todos imposta mediante adaptações razoáveis. A restrição ao uso dessa vestimenta ou acessório sacrifica excessivamente a liberdade religiosa, com elevado custo para esse direito individual e com benefício de relevância pouco significativa em matéria de segurança pública, de modo que não há razoabilidade na medida, por ausência de proporcionalidade em sentido estrito. Nesse contexto, é necessário alcançar uma ponderação de valores entre o interesse estatal de garantir a segurança para a coletividade e o direito individual de exercer sua liberdade religiosa. Portanto, se o acessório religioso não cobrir o rosto, nem impedir a plena identificação da pessoa, inexiste razão para vedar o seu uso em fotografia de documento oficial, pois possível a adequada visualização das características pessoais. Em se tratando de menor de idade, além das balizas fixadas na súmula 11, aqui já é um novo julgado, tá, gente? Em se tratando de menor de idade, além das balizas fixadas na súmula 11, a súmula vinculante, que trata sobre o uso de algemas, a necessidade de utilização de algemas apresentada pela autoridade policial deve ser avaliada pelo MP e submetida ao Conselho Tutelar, que se manifestará a respeito da providência relatada. Obedece a súmula 11 e deve ser avaliada pelo MP e submetida ao Conselho Tutelar. Então, a gente tem várias regrinhas aqui, né? Vamos lá. O uso de algemas é medida excepcional e que deve ser fundamentada para evitar abuso pela autoridade. Nesse contexto, as seguintes condições também devem obrigatoriamente ser observadas quando se tratar de adolescente menor de 18 anos. O
Uma vez apreendido, e não sendo caso de liberação, o menor será encaminhado a representante do MP competente, que deverá avaliar e opinar sobre a eventual necessidade de utilização de algemas apontada pela autoridade policial, que estiver realizando a diligência em questão. Não sendo possível a apresentação imediata do menor ao órgão, ele será encaminhado à entidade de atendimento especializada, que deverá apresentá-lo em 24 horas ao parquet, MP. A regra é: apresenta imediatamente. Não tem dentro de 24 horas. Nas localidades em que não houver entidade de atendimento especializado para receber o menor apreendido, ele ficará aguardando a apresentação ao MP em repartição policial especializada. E na falta da repartição policial especializada, em dependência separada destinada a maiores, não podendo assim permanecer por mais de 24 horas. Apresentado o menor ao representante do parquet e emitido o parecer sobre a eventual necessidade de utilização das algemas, essa questão será submetida à autoridade judiciária, que deve se manifestar de forma motivada sobre a matéria no momento da audiência de apresentação do adolescente. O Conselho Tutelar deve ser instado a se manifestar sobre as providências relatadas pela autoridade policial para uma decisão final do MP. Basicamente, algema excepcional, tá? A policial deve fundamentar para evitar abuso. Além de critérios que devem ser obrigatoriamente observados. Aí ele lista: apreendido, não sendo caso de liberação, vai ser encaminhado ao MP imediatamente, que vai avaliar e opinar sobre a necessidade de utilização das algemas. Não sendo possível o MP, apresentação imediata, ele vai para uma entidade de atendimento especializada e dentro de 24 horas será apresentado ao parquet. Não tem entidade especializada na comarca. Beleza, ele vai ficar aguardando a apresentação ao MP em repartição policial especializada. Não tem repartição policial especializada na comarca. Vai para uma salinha separada destinada a maiores. Não podendo permanecer nessa salinha por mais de 24 horas. Não, mais de 24 horas. Apresentado finalmente ao parquet, vai ser emitido parecer sobre a eventual necessidade de utilização das algemas. E em seguida vai ser submetido à autoridade judiciária, que vai se manifestar de forma motivada sobre a matéria no momento da audiência de apresentação. Esse é o momento em que o juiz vai se manifestar acerca do uso das algemas. E o Conselho Tutelar, ele vai ser instado a se manifestar sobre as providências relatadas pela autoridade policial para a decisão final do MP. Beleza? Próximo. É inconstitucional a prática de desqualificar a mulher vítima de violência durante a instrução e o julgamento de crime contra a dignidade sexual e todos os crimes de violência contra a mulher, de maneira que se proíbe eventual menção, inquirição ou fundamentação sobre a vida sexual pregressa ou o modo de vida da vítima em audiência e decisão judicial. É inconstitucional desqualificar a mulher vítima de violência durante a instrução e o julgamento de crimes contra a dignidade sexual e crimes de violência contra a mulher. É proibido a menção,
inquirição ou fundamentação sobre a vida pregressa ou modo de vida da vítima em audiência e decisão judicial. É comum que nas audiências a vítima seja inquirida quanto à sua vida pregressa e aos seus hábitos sexuais, para que tais elementos sejam utilizados como argumentos para justificar a conduta do agressor. Essa prática não possui base legal nem constitucional e foi construída para relativizar a violência contra a mulher e gerar tolerância em relação ao estupro praticado contra aquele cujo comportamento fugisse do que era considerado aceitável pelo agressor. Nesses casos, culpa-se a vítima pela conduta delituosa do agente. Nesse contexto, todos os poderes da República devem atuar conjuntamente para coibir a violência de gênero, especialmente a vitimização secundária da pessoa agredida em sua dignidade sexual. Por essa razão, é inconstitucional a prática de desqualificar a mulher vítima de violência doméstica durante a instrução e julgamento de crimes contra a dignidade sexual e crimes de violência contra a mulher, não sendo possível, ou seja, é totalmente proibido, eventual menção, inquirição ou fundamentação sobre a vida pregressa ou modo de vida da vítima. A responsabilidade civil de jornalistas ao divulgar notícias sobre figura pública ou assunto de interesse social só ocorre no caso de dolo ou culpa grave. O que é essa culpa grave? É a manifesta negligência profissional na apuração dos fatos, não se aplicando opinião crítica ou informação verdadeira de interesse público. No caso de assédio judicial a jornalistas, a parte ré pode solicitar a reunião de todas as demandas judiciais para serem julgadas no foro de seu domicílio. No caso de assédio judicial a jornalista, a parte ré pode solicitar reunião de todas as demandas no foro do seu domicílio. O assédio judicial verifica-se quando inúmeras ações são ajuizadas sobre o mesmo fato em comarcas diversas, com o objetivo de intimidar jornalistas, impedir sua defesa ou torná-la extremamente dispendiosa. É uma prática abusiva do direito de ação, com notório intuito de prejudicar o direito de defesa de jornalista ou órgão de imprensa. Nesse contexto, quando identificado o assédio judicial, a proteção da liberdade de expressão legitima a fixação de competência no foro do domicílio do réu, que é a regra geral do direito brasileiro. Tá, e o que é o assédio judicial? É quando se verifica inúmeras ações são ajuizadas sobre o mesmo fato, em comarcas diversas, com o objetivo de intimidar jornalistas. Identificado o assédio, o réu tem o direito de solicitar a reunião de todas as ações no foro do seu domicílio. A falta de lei regulamentadora do adicional de penosidade ao trabalhador urbano e rural constitui uma omissão inconstitucional por parte do Congresso Nacional. Com a finalidade de mitigar risco associado ao trabalho pela empresa, o referido dispositivo delegou ao legislador infraconstitucional a responsabilidade de criar uma lei que conceda aumento remuneratório ao trabalhador que exerça tal atividade e que, paralelamente a isso, seja capaz de incentivar a empresa e ofertar condição de trabalho rígida e saudável. Nesse contexto, o direito de aferir esse adicional encontra-se suspenso até que se edite uma lei que defina ou caracterize a atividade penosa e fixe os seus termos, condições e limites.
A falta de lei regulamentadora do adicional de penosidade ao trabalhador urbano e rural constitui uma omissão inconstitucional por parte do Congresso. Isso que a gente precisa saber, tá bom? Número de funcionários ou porte de instituição. O número de funcionários ou porte da instituição não pode ser utilizado como critério para a constituição do sindicato de micro e pequena empresa, pois o parâmetro constitucional para criar sindicato é a categoria econômica ou profissional. Categoria econômica ou profissional do empregador ou trabalhador, a qual é caracterizada pela similitude ou complementariedade da atividade por ele exercida. Conforme a jurisprudência deste tribunal, o sistema de liberdade sindical plena, previsto na Convenção da OIT, número 87, foi incorporado ao ordenamento jurídico pátrio. A representatividade encontra um limite expresso no texto constitucional, consubstanciado no princípio da unicidade sindical, muito importante, segundo a qual é vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representatividade de categoria profissional e econômica na mesma base territorial. Então, o limite para a criação de um sindicato é a circunscrição da sua base territorial, do município. Se não me engano, é isso. Não número de funcionário ou porte da instituição. Não se limita a isso. Certo? Então, a área mínima para formar um sindicato é a de um município. Dessa forma, não pode haver, portanto, sindicato por bairro, distrito, tá? E muito menos por número de funcionários ou porte da instituição. O sindicato ele é a criação de uma categoria econômica ou profissional dos empregadores ou trabalhadores, dentro da circunscrição municipal. Esse é o princípio da unicidade sindical. O FGTS, por ter uma função social a cumprir, está sujeito a critérios diferenciados do mercado financeiro em geral, de modo que o índice oficial da inflação, IPCA, deve ser a referência mínima para a correção do saldo do depósito realizado na conta a ele vinculado, a fim de garantir a manutenção do poder aquisitivo do trabalhador. E é isso. Essa medida, além de garantir o direito de propriedade do trabalhador, por permitir que a correção monetária acompanhe o aumento geral do preço, protege o projeto social a ser realizado com o dinheiro do fundo, o qual não funciona apenas como uma poupança compulsória do trabalhador, mas também como financiador da política habitacional, isto é, da aquisição da casa própria por pessoas de baixa renda e realização de obras de saneamento básico e infraestrutura urbana. Então, o FGTS terá sua correção monetária realizada pelo IPCA, que é a referência mínima para a correção do saldo. Pronto. Isso que a gente precisa saber, tá bom? FGTS terá o IPCA como referência mínima para a correção do seu saldo. A escola pública e particular tem a obrigação de coibir o bulimento e a discriminação por gênero, identidade de gênero e orientação sexual, bem como as de cunho machista contra meninas cisgêneras e transgêneras, e homotransfóbicas contra homossexuais, bissexuais, travesti e transexuais. Conforme a jurisprudência desta Corte,
Apesar de a orientação sexual e a identidade de gênero estar incluída no motivo de não discriminação consagrado na Convenção Americana de Direitos Humanos e abrangidas pela proteção dos princípios constitucionais da igualdade e da dignidade da pessoa humana, o Brasil vive uma situação de catástrofe concernente à violência de gênero, homofóbica e transfóbica. Nesse contexto de circunstância extremamente grave, é necessário uma explicitação interpretativa do Plano Nacional de Educação, com a finalidade de elucidar que a lei está orientada para o combate da discriminação de gênero e de orientação sexual, já que a ausência de clareza quanto a esse objetivo torna a norma tecnicamente inadequada e a conduz a uma proteção insuficiente. Então, todas as escolas públicas e particulares têm a obrigação de coibir o bulimento e a discriminação por gênero. Beber um pouco de água. A nota jornalística que divulga informação estritamente pessoal da vida da primeira-dama do Brasil, abordando questão de ordem puramente privada do casal presidencial, aparta-se da legítima prerrogativa de informar. Contrariando o princípio fundamental de direito da personalidade. A jurisprudência do STJ orienta que, para a situação de conflito entre liberdade de informação e proteção aos direitos da personalidade, devem ser ponderados os seguintes elementos: o compromisso ético com a informação verossímil, a preservação dos chamados direitos da personalidade, dentre os quais se incluem os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade, e a vedação de divulgar crítica jornalística com o intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa. Ante o interesse público envolvido e a posição que exerce na sociedade, a personalidade pública pode ser reduzida à expectativa de privacidade em comparação com o cidadão comum, ou que todavia não autoriza a desconsideração total de sua intimidade. É constitucional, pois ausente a violação do direito à privacidade e à intimidade, norma que dispensa autorização judicial para que delegado de polícia e membro do MP acessem dados cadastrais de investigados que digam respeito exclusivamente à qualificação pessoal, à filiação e ao endereço. Conquanto o direito à privacidade emane do reconhecimento de que a personalidade individual merece ser protegida em todas suas manifestações, a sua tutela não implica a posição de sigilo e necessidade de autorização judicial quando se tratar de dados cadastrais, na medida em que se constituem informações objetivas, geralmente fornecidas pelo próprio usuário ou consumidor, para efeito de registro da sua identificação, efetiva ou potencial, nos bancos de dados de pessoas jurídicas públicas e privadas. Conforme jurisprudência, os dados cadastrais de posse das empresas de telefonia podem ser compartilhados pelos órgãos de persecução penal para fins de investigação criminal, independentemente da autorização judicial, sem implicar desobediência ao direito à privacidade. Vamos lá, é constitucional a norma que dispensa autorização judicial. Ela dispensa autorização judicial.
delegado e MP. Exclusivamente, olha só. Qualificação pessoal, filiação e endereço. Constitucional. A norma que dispensa autorização para delegado de polícia, membro do MP, acessar dados cadastrais de investigados que digam respeito exclusivamente à qualificação pessoal, filiação e endereço. Esse é inconstitucional. Por violar a dignidade da pessoa humana, o princípio da isonomia e o direito à licença gestante, norma estadual que limita o direito à licença adoção a apenas um dos adotantes, quando se tratar de casal formado por servidor civil ou militar. É incompatível com o texto constitucional qualquer norma ou interpretação que implique diferenciação entre o vínculo biológico e adotivo. É incompatível qualquer norma que implique diferenciação entre o vínculo biológico e adotivo. O prazo da licença adotante e da licença gestante deve ser equiparado na medida em que se impõe a igualdade entre os filhos e os direitos da mulher, afastando-se qualquer vinculação à condição biológica de gestante. Qualquer interpretação que abra margem à diferenciação, sem justificativa plausível e razoável, ou que fomente a desigualdade entre servidores ou servidoras, ofende o princípio constitucional da igualdade e o da proteção integral e sem discriminação à criança, revelando-se desproporcional em virtude da proteção insuficiente. Desde que atendidas as balizas fixadas pelo STF, é legítima a recusa ao tratamento de saúde por motivos religiosos. Recusa. É legítima a recusa. Cabendo ao Estado, em respeito da fé, oferecer uma alternativa, né? Cabendo ao Estado oferecer procedimento médico alternativo disponibilizado a todos no SUS. A liberdade de crença e de culto constitui uma das principais garantias A liberdade de crença e de culto constitui uma das principais garantias individuais que alcançaram a condição de direito fundamental na CF de 88. O fato de o Estado brasileiro ser laico, tá difícil, não lhe impõe uma conduta negativa diante da proteção religiosa. Não é porque o Estado é laico que ele tem que ter uma conduta negativa diante da proteção religiosa. Então, cabe ao Estado assegurar a diversidade em sua mais ampla dimensão, incluída a liberdade religiosa, segundo a qual as pessoas vivem de acordo com os ritos e dogmas de sua fé, sem ameaça ou discriminação. A interdição, a transfusão de sangue, é um dogma religioso para os que professam a crença das testemunhas de Jeová, motivo pelo qual não se pode impor a medida a uma pessoa maior e capaz que, de forma voluntária e consciente, se nega ao tratamento dessa natureza, mesmo quando haja risco para a sua vida.
sob pena de ferir a sua crença religiosa e o seu direito à autodeterminação. Nesse contexto, a manifestação da vontade pela recusa da transfusão de sangue, para que seja considerada válida, ela deve ser manifestada por paciente maior capaz e em condições de discernimento, totalmente são, maior capaz e discernimento. Deve ser livre, voluntária, autônoma, sem nenhum tipo de pressão ou coação. Ser inequívoca, realizada de forma expressa, prévia ao ato médico. Atual, podendo ser revogada a qualquer tempo. Ainda, a manifestação de vontade pela recusa da transfusão de sangue deve ser esclarecida, ou seja, isso significa que ela deve ser precedida de informação médica completa e compreensível sobre o diagnóstico, tratamento, risco e benefícios alternativos. Benefícios e alternativas terapêuticas. E dizer respeito ao próprio interessado, sem estender-se a terceiro. A pessoa não pode recusar tratamento médico por outra pessoa, ela tem que recusar para si, tá? Um dos requisitos para, a manifestação de vontade, a transfusão de sangue para que seja considerada válida. Então, muitos requisitos para obedecer. Quando não for possível colher a manifestação de vontade atual do paciente, por incapacidade de se comunicar, prevalecerá a posição manifestada anteriormente. Desde que não represente ônus desproporcional, é legítima a imposição ao poder público do custeio, do deslocamento e da permanência pelo tempo necessário de paciente hipossuficiente para realizar tratamento médico alternativo, tá? Não represente ônus desproporcional. É legítima a imposição ao poder público, o custeio do deslocamento e da permanência pelo tempo necessário de paciente hipossuficiente para a realização de procedimento alternativo. É inconstitucional por dificultar a fiscalização e a participação da sociedade civil na política pública voltadas à pessoa com deficiência, ato normativo que altera a regra de representação e indicação de órgãos para a composição do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É inconstitucional por dificultar a fiscalização e a participação da sociedade civil, ato normativo que altera as regras de representação e indicação de órgãos de composição do Conselho Nacional de Pessoa com Deficiência. Altera a regra de representação. O CONAD é um órgão consultivo e deliberativo, atualmente vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, destinado a acompanhar, sugerir e fiscalizar a adoção de políticas públicas para a inclusão social das pessoas com deficiência. Em que pese a sua existência ser anterior à ratificação da Convenção sobre Direitos da Pessoa com Deficiência pelo Brasil, ele atua efetivamente como um mecanismo independente previsto no Diploma Internacional, exercendo a função de promover, proteger e monitorar sua implementação pela administração. Nesse contexto, haverá relativamente à administração pública um espaço para regular o funcionamento do órgão, o qual, entretanto, estará limitado
a tomada de medidas que não interfirem em sua finalidade última. Espaço para regular, entretanto, limitada a tomada de medida que não interfira na sua finalidade última. A gente leu muito, né? Na próxima a gente continua, próximo vídeo.